Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 16 de fevereiro. Alerta sanitário. Cresce o número de casos de dengue e de internações provocadas pela doença em Porto Alegre. Com estimativa de produção de cerca de 600 mil litros de azeite, começa a colheita da safra de oliva no estado. Festa da Uva deve receber mais de 500 mil de visitantes até o dia 3 de março em Caxias do Sul. E tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. Estamos apenas no início do ano, mas os casos de dengue em todo o Rio Grande do Sul crescem de maneira bem preocupante. Em relação ao mesmo período de 2023, o número de infectados aumentou 12 vezes. Já são quase 3.200 casos confirmados. 3 pessoas morreram no estado por conta da doença. Em Porto Alegre, nos bairros com situação crítica, a vigilância mantém equipes que orientam a população e alertam para a prevenção, diante de um cenário considerado como uma epidemia de dengue. A Vigilância em Saúde do município ainda prepara o próximo boletim, mas já indica que as confirmações da doença dobraram. Os dados mostram que foram notificados 1.976 casos suspeitos de dengue, 119 confirmados. 10 pessoas foram internadas, uma com gravidade. Neste mesmo período, no ano passado, havia 6 confirmações. Os números põem a população em alerta. A infestação pelo mosquito Aedes aegypti abrange praticamente toda a cidade. Nós temos 46 bairros com armadilhas onde a gente monitora a infestação do mosquito Aedes aegypti. Todos esses estão com uma infestação muito alta, que a gente chama de crítica, que é o último nível de infestação, né? Então, isso cobre cerca de 70% da área povoada da cidade, né? Então, que é onde está distribuídas as nossas armadilhas. Então, é bem importante que as pessoas atentem para o seu domicílio, façam uma vistoria para a gente tentar reduzir esse índice de infestação, né? O nível de infestação, junto com a condição climática, a gente já estava prevendo que a gente teria um ano bem mais difícil, né? Ano passado, a gente teve casos praticamente em todas as semanas do ano. De acordo com o acompanhamento da vigilância, a faixa etária mais atingida é a de 41 a 50 anos, representando 27,4% dos casos confirmados. Os sintomas mais relatados são febre, dor de cabeça e no corpo, ou seja, sinais que podem ser confundidos com a Covid e outras viroses. Por isso, a orientação é não se automedicar e buscar atendimento. O cuidado mais importante é com a casa, evitando acúmulo de água, mas também é preciso estar atento à proteção da pele. O mosquito ele tem hábitos matinais, né? Ele pica de manhã, geralmente, né? Então é bem importante que nesse período assim as pessoas tenham alguns cuidados, usar roupa comprida, principalmente calça comprida, sapato fechado, porque ele voa baixo, né? Então ele vai picar da cintura para baixo, geralmente, diferente na criança, né? A criança já fica totalmente exposta, né? Então o repelente ajuda também. Se a pessoa tiver condições de usar repelente, a gente recomenda que usem os que são indicados pela Anvisa, né? Que são, as pessoas querem fazer formulações caseiras, isso não é recomendado, né? Isso é bem importante. E um mês após o temporal que deixou milhares de pessoas sem água e energia elétrica, Porto Alegre ainda sente os impactos da destruição causadas pela tempestade. Restos de árvore e galhos ainda esperam para serem removidos nas ruas da cidade. Equipes extras trabalham para terminar o recolhimento. A Prefeitura também está estudando como atuar na prevenção, já que as chances de temporais fortes se repitam e é alta na capital. Conforme o levantamento da Prefeitura, 3.000 árvores caíram, resultando em 2.000 toneladas de vegetais recolhidos até agora. Em diversos bairros, ainda há resíduos na rua. No Cavalhada, a chuva recente derrubou mais galhos, que somados aos do temporal, quase obstruem esse trecho da Rua Sínodo. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o trabalho de coleta continua, com maior dificuldade por causa do descarte irregular de lixo. As pessoas se aproveitaram desses galhos que tinha na rua e começaram a colocar todo tipo de lixo, inclusive lixo orgânico. Então, a gente, inclusive, está aproveitando essa semana porque das 2.000 toneladas que nós recolhemos para o transbordo de galhos,
eu poderia te dizer que mais 1/3 disso que a gente nem colocou nessa nossa contabilidade é resíduo de móveis, lixo orgânico que as pessoas acabaram descartando ali junto com os galhos. Então, é um problema social isso, que a gente enfrenta, a gente tenta, faz educação ambiental, é muito difícil de enfrentar, mas que agravou ainda mais a questão do temporal. A Secretaria diz que 85% dos trabalhos de rescaldo já foram concluídos e que será preciso mais 2 ou 3 semanas para a finalização. Diante de novos eventos climáticos, há um encaminhamento junto a outras secretarias e ao Executivo sobre como atuar na prevenção. A gente está olhando as áreas onde afeta o maior número de pessoas. A gente começou pelos hospitais, agora estamos trabalhando forte nas escolas, que tem o recomeço das aulas, nos entornos das escolas. Então, a gente vai atender todo mundo, mas a gente pede que as pessoas tenham paciência. A gente está trabalhando forte para ter uma preparação para que quando isso aconteça, a gente não tenha que passar pelo que nós passamos agora, de fazendo um contrato emergencial, correndo, ter uma organização prévia para esse tipo de acontecimento. A gente espera que Porto Alegre volte à normalidade. E agora a gente traz as informações do tempo para o fim de semana. A instabilidade deve se manter pelos próximos dias. A alta umidade vem acompanhada da volta do calor. Vamos conferir no mapa a previsão. No sábado, uma massa de ar úmido toma conta do estado, trazendo nuvens carregadas para quase todas as regiões, principalmente entre a tarde e o início da noite. As pancadas de chuva podem ser mais fortes no noroeste e no norte gaúcho. Já no domingo, a instabilidade deve se concentrar na metade leste do estado e a chuva ocorre de forma irregular. As temperaturas sobem em relação aos últimos dias. Até o início de segunda, as máximas ficam em torno dos 30 graus na maior parte dos municípios. Em Porto Alegre, o fim de semana inicia com sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Mínima de 20 e máxima de 29 graus na capital gaúcha. Tempestades isoladas na Serra, onde os termômetros vão dos 18 aos 26 graus em Caxias do Sul. E céu parcialmente encoberto em Pelotas, com variação térmica de 23 a 28 graus. E aconteceu hoje em Gramado a 12ª abertura da colheita da oliva do Rio Grande do Sul. O evento é promovido pela Secretaria de Agricultura e o Instituto Brasileiro de Olivicultura. No ano passado, foram produzidos 580 mil litros de azeite no estado, com um total de 6.300 hectares cultivados. E nesta safra são 7.000 hectares plantados com oliveiras, por 340 produtores em 112 municípios gaúchos. E quem vai nos falar sobre as expectativas para a produção do azeite este ano é o secretário Giovanni Feltz, que está conosco. Boa noite, secretário. Acho que nós tivemos um probleminha técnico. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais informações. De volta com Redação TVE para falar sobre a 12ª abertura da colheita da oliva do Rio Grande do Sul. Agora sim, nós estamos com o secretário Giovanni Feltz na linha. Boa tarde, boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Satisfação em conversar com vocês, especialmente com os telespectadores da nossa TVE. Seja muito bem-vindo. Secretário, o que a gente pode esperar da produção de azeite de oliva no estado depois dessa colheita maravilhosa que tivemos? Na verdade, o ano passado, o Rio Grande do Sul ousou em ampliar sobremaneira a produtividade em toda a extensão do nosso estado, né? Chegamos a 580 mil litros de azeite de oliva extra virgem produzidos. Esta colheita desse ano, ela tem regiões de onde a produtividade vai ser bastante alta e igualmente, tal qual o ano próximo passado. Haja vistas realidades diferenciadas do ponto de vista das condições climatológicas.
A Serra encontra-se nesse patamar, mas outras regiões sofreram bastante com a falta, com excesso de chuva, num momento mais inoportuno, digamos assim, especialmente naquele período da primavera, que é muito importante para a cultura da olivicultura, né? Para as nossas azeitonas. E esse ano mesmo que a gente tem uma redução do ponto de vista da produção aqui no Rio Grande, está assegurada a qualidade, porque definitivamente, além do cuidado do manejo, da capacidade de extrair o óleo com rapidez, no mesmo dia em que é colhido a azeitona, certamente, mesmo com a quantidade e a produtividade menor a ser produzida, a qualidade está assegurada, tal qual no ano próximo passado. Que boa notícia, secretário. Secretário, como é que está o Rio Grande do Sul no cenário nacional, né, na produção de oliva e também de azeite, considerando aí que nós temos 340 produtores? Nós temos 22 fábricas de azeites, que se chama Lagares, né? Nós temos esse universo fantástico já de produtores espalhados pelo estado, nas mais variadas regiões, e um terroir abençoado por Deus para isso. O Rio Grande do Sul é disparadamente o maior produtor no cenário nacional, considerando os outros estados da União, mas nós temos um campo vasto a ser percorrido ainda e um mercado extraordinariamente em crescimento aqui no Brasil como um todo. A nossa população tem se habituado a consumir mais azeite de oliva. Nós precisamos ampliar a participação no mercado nacional, nas gôndolas dos mercados, dos supermercados, com excelente azeite de oliva verdadeiramente extra virgem, produzidos no Brasil, em particular e especial no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de oliveiras, de olivas aqui no estado, no país. Nós não produzimos, mesmo o ano passado, com 580 mil litros de azeite extra virgem, nós não produzimos 1% do consumo anual aqui no nosso país, pela nossa população, que vem crescendo. Portanto, é extremamente auspicioso e positivo os cenários de horizonte para a olivicultura aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. E a gente se ressente um pouco é o fato de que, já com comprovação do ponto de vista de laboratórios, com certificação, e também do ponto de vista da degustação, a perceber-se uma maior acidez nesses azeites, que nos rótulos diz extra virgem e que são importados de outros países, mas que, na verdade, são virgens, não são extra virgens. Então, está havendo uma grande briga, uma grande luta para que, definitivamente, os consumidores de azeite de oliva, importantes para a saúde, possam experimentar e ter a sensação daquilo que é o melhor. E o melhor é verdadeiramente o extra virgem, não aquele que nós temos importado, na sua grande maioria das marcas, escrito no rótulo, na rotulagem extra virgem, e que na realidade não o são. Ou seja, o melhor está sendo feito aqui mesmo, né, secretário? O melhor é o que é feito aqui no Brasil como um todo, mas em particular nas condições extremamente propícias do nosso solo, nosso terroir, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença aqui no programa para perguntar um pouquinho também sobre a safra de verão. A gente sabe, né, que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja e de milho. Temos aí, né, em relação aos dados, segundo os dados da Emater, 43% da cultura da soja já está em fase de floração. E com relação à colheita do milho, 58% da área já está implantada no estado. O que a gente pode esperar da colheita desses dois produtos, secretários? O Rio Grande do Sul, ao longo de todo o tempo, desde que nós começamos a ampliar nossas exportações do ponto de vista das proteínas animal, tanto suíno, pecuária de corte, boi, bovino e também aves, um componente fundamental para a ração é exatamente o milho. E o Rio Grande do Sul não é autossuficiente. Mesmo na melhor safra, que foi em 2017, nós ainda assim tivemos que importar de outros estados, quando não de outros países vizinhos, milho para atender a nossa demanda. Como nós experimentamos 3 anos de sequência de grande estiagem, de seca severa, tivemos uma produção muito aquém. Portanto, um outro tanto além do que nós produzimos, nós tivemos que importar de outros estados. Este ano,
nós tivemos também condições desafiadoras. Vai aumentar a produção de milho na comparação com as últimas colheitas, com as últimas safras, mas ainda assim será insuficiente para o volume que nós temos como demanda, como necessidade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ter uma safra muito melhor percentualmente na comparação com o ano passado, mas temos a expectativa de que, quem sabe, com programas de irrigação, a conscientização ainda maior, o programa Duas Safras e tantos outros que se experimenta fazer ao longo do estado do Rio Grande do Sul, possamos ter a autossuficiência na cultura do milho, tão importante para nós. Por outro lado, na questão da soja, em função da constância das chuvas, o excesso das chuvas atrasou, especialmente na região sul, o plantio. Em alguns lugares tiveram que ser refeitas as lavouras para não perder a oportunidade. E, em alguns, estreitou-se muito a janela até o limite para fazer o plantio. Nós esperamos uma bela safra, sim, mas não podemos dizer que aqueles resultados que nós projetávamos no início não vão ser um pouco frustrados, embora nós não tenhamos como especular em que volume isso ainda pode se dar. Mas certamente teremos uma produção bem maior, tanto no milho, bem maior na soja, igualmente, esse ano em relação aos anos passados. Secretário, para a gente encerrar a nossa entrevista, queria conversar um pouquinho sobre as expectativas com relação ao clima, né? A meteorologia prevê o retorno da laninha no estado. A Secretaria de Agricultura está monitorando essa situação. O que a gente poderia dizer, né, para os produtores, os agricultores aqui do estado com relação a isso? Na verdade, é um cuidado transversal. Isso vai desde a Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que eu tenho o privilégio, junto dos colegas, de liderar aqui no estado. Confesso que nos assusta ter exatamente esse cenário de estiagem para os próximos meses, né? E, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul tem sido palco de excessos do ponto de vista da natureza, né? Que nós temos que experimentar. Mas o nosso produtor é resiliente, tem uma capacidade férrea e crença igualmente férrea e gigante nos resultados que ele pode auferir fruto do seu esforço, da sua capacidade de empreender, e acho que a gente vai conseguir superar sobremaneira esses desafios que nos últimos tempos têm nos assolado e bastante. O estado do Rio Grande do Sul tem, nos extensionistas da Emater, feito um esforço gigante, centenas de milhões de reais a cada ano são gastos do Tesouro do Estado para bancar esses extensionistas, auxiliando os produtores das mais variadas culturas aqui no estado do Rio Grande do Sul, dando-lhes orientação técnica para um bom manejo, criando-lhes condições para que nós tenhamos uma reservação de água em maior volume, despertando essa necessidade em todos. E o governo do estado, o programa Avançar, ampliou sobremaneira um sem número de programas que vão minorando pouco a pouco, nos tornando mais eficientes na capacidade de enfrentar os climas mais rigorosos, especialmente a estiagem. E daqui a alguns dias, há uma sinalização do governador, especialmente no dia 22 da semana próxima, portanto, o anúncio do governador Eduardo Leite de um programa bastante vigoroso relacionado à irrigação aqui no nosso estado. Esse conjunto de coisas, postos, cisternas, escavações de açudes, programa de incentivo com subsídio para os produtores colocarem o sistema de irrigação, eu não tenho a menor dúvida, vão gerar muitos frutos, tanto do ponto de vista econômico para quem produz, quanto também do ponto de vista social para quem trabalha e atua nessas atividades todas. Que assim seja, secretário. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no Redação TVE. E agradeço eu, sucesso a vocês todos que estão aí trabalhando na TVE e aqueles que estão nos assistindo agora. Que tenhamos todos um belo final de semana. Obrigada, secretário. Seguimos na luta aqui. Pois... Tem atração internacional e ensaio de escola de samba no fim de semana. Hora de conferir a nossa agenda. O Cine Capitólio reiniciou as atividades e nesta sexta-feira, 7h30 da noite, o público já pode conferir o projeto Raros, com o filme argentino Nazareno Cruz e o Lobo, da década de 1970. Uma recriação da lenda do lobisomem, que põe o personagem principal em um dilema entre riqueza e amor. Direção de Leonardo Fávio.
Também nesta sexta, às 8 da noite, o Pagode do Rangel se apresenta no Strike 453 em Lajeado. No repertório, muitos sambas autorais. São canções marcadas pelo bom humor. Com dezenas de composições, o grupo espera projetar o trabalho no estado e no país. A banda Black Velto faz show no Insano Pub. Vai ser hoje às 9 da noite. No setlist, sucessos de grandes artistas negros do pop nacional e internacional, como Tim Maia e Bob Marley. Vai ter tributo ao Nirvana no Gravador Pub. Será neste sábado às 8 da noite. O cantor argentino Easy Supersonic interpreta os principais sucessos da banda. Ele já fez shows por toda a América Latina e em 2024 vai passar pela Europa, lembrando as 3 décadas da morte do vocalista Kurt Cobain. O final de semana vai ter samba além de rock. No Matita Perê, Moreno Moraes interpreta clássicos do estilo. O compositor e cantor é mineiro e se estabeleceu no Rio Grande do Sul para mostrar o talento. A Realeza ensaia para o Carnaval domingo às 8 da noite. Os integrantes e simpatizantes da escola vão se reunir na Encruzilhada do Samba, no bairro Partenon. Neste ano, o enredo será Alma Negra, um pedaço da África no Afro-Sul do Brasil. Em caso de chuva forte, o ensaio será transferido. E é com o Moreno Moraes que nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e bom fim de semana. Você vai ficar maluco, mas vou tentar te explicar de onde vem o mestiço. Você tem que pôr cafuso. E mexer com mameluco. Bota branco, bota preto e mistura tudo isso. Todo brasileiro nato, todo brasileiro puro, tem um lado misturado, outro que é mais escuro. Todo brasileiro nato, todo brasileiro puro, tem um lado misturado. Me diz, brasileiro, qual é o seu feitiço? Põe branco, põe preto, tá feito mestiço. Me diz, brasileiro, qual é o seu feitiço? Põe preto e vermelho, tá feito mestiço. Tá do teu lado, mulato, não cala a boca, tá bom, tá confuso, cafuso, é mameluco, maluco. Tá do teu lado, mulato, cala a boca, tá confuso, cafuso, é mameluco, maluco. Você vai ficar confuso. Você vai